Hoje, vamos mergulhar nos gabaritos e destacar os 5 mais comuns que toda oficina precisa ter. Vou fabricar, usar e mostrar por que você precisa deles. Basta algumas peças de MDF ou compensado, retalhos de madeira dura e, se quiser, algumas ferragens. Então, eles não precisam custar caro. Vamos começar! O primeiro que vamos fazer não é só o mais simples, mas também o gabarito que mais usei nos últimos 4 anos. E ele só usa 2 peças de compensado de 18 milímetros e alguns parafusos. Agora, como muitos de vocês, eu não posso comprar uma serra de trilho ou não consigo justificar isso e também não consigo armazenar chapas inteiras de compensado na minha oficina. Isso é essencial e será usado em todos os gabaritos futuros. Estou usando uma régua para cortar, mas não é essencial. Se você não tiver uma régua, tudo o que precisa fazer é garantir que está cortando a peça de cima deste gabarito, deixando a borda de fábrica em um dos lados. Assim, não importa tanto que esse corte fique reto, um corte feito com régua mostra claramente o motivo de eu criar este gabarito, já que esse método tem uma falha. Observe qualquer serra circular e verá uma distância da base até a lâmina que deve ser considerada, o que pode ser complicado. Além disso, perde-se precisão e leva mais tempo. Ao sobrepor as 2 tábuas para o gabarito, basta garantir que o espaço para a tábua de baixo seja um pouco maior que a distância da base até a lâmina. Isso obrigará a serra a fazer um corte, que servirá como referência para os próximos cortes. Agora, eu não uso cola para fixar as 2 tábuas juntas, pois há uma grande chance de que a única parte desse gabarito que venha a ser danificada seja a base. Se usar só parafusos, pode ser facilmente substituído ou reutilizado. E para ganhar pontos extras, antes de parafusar as peças juntas, faça um pequeno chanfro na borda inferior da peça de cima. Nada grande o suficiente para afetar a direção da serra, mas apenas um espaço para que um pouco do pó fino possa se acumular, evitando que empurre a serra para fora. Não é totalmente necessário. Com o gabarito pronto, corte o excesso para criar a linha de corte futura. E não se esqueça de marcar a borda que você vai usar. E realmente é simples assim, e a lâmina sempre vai deslizar ao longo da lateral da base da serra. Então, para o próximo corte que você quiser fazer, basta alinhar a lateral da base com a sua linha de corte e cortar. E isso nos deixa apenas com mais algumas dicas extras. Sempre coloque o gabarito, quando possível, no lado da tábua que você quer manter, porque a base vai proteger essa peça contra lascas causadas pela serra circular. O outro lado do corte pode lascar, a menos que use fita crepe azul. Como isso se encaixa no meu fluxo de trabalho? Bem, eu uso isso para cortar uma folha de compensado um pouco acima das dimensões perfeitas para o que estou fazendo e depois que ela está cortada em um tamanho muito mais fácil de manusear, eu faço o acabamento na serra de bancada. Vamos ao segundo gabarito, que é ainda mais simples. Vamos cortar o compensado usando o primeiro gabarito. Agora, eu sei que nem todo mundo tem uma desengrossadeira, então não vou me alongar muito nesse aqui, já que ele faz apenas uma função. Mas, se você tem uma desengrossadeira, isso muda completamente o jogo. Acho que isso é bem simples. Elas ajustam a espessura da tábua, removendo uma camada do topo enquanto passam pelas máquinas. Porém, podem falhar se a tábua estiver empenada ou torcida. Nesses casos, você não pode simplesmente empurrar a tábua, pois além de deixá-la totalmente fora de esquadro, isso pode ser perigoso. É aí que precisamos deste gabarito. É apenas uma peça longa de compensado de 18 milímetros, cortada para ficar um pouco mais estreita que a largura da desengrossadeira. A tábua irregular é fixada ao compensado, formando uma base plana para a desengrossadeira usar como referência. Uma tábua torcida, ao ser fixada em uma área do compensado, pode levantar a outra ponta ou o meio. Você pode calçar essas áreas com cunhas e cola quente até firmar a tábua. Fixar a tábua é uma das coisas mais importantes para acertar aqui, e ao fazer isso, você basicamente está enganando a desengrossadeira, fazendo-a pensar que a tábua tem um fundo plano. A máquina garante que a parte superior da tábua fique plana e paralela ao compensado, podendo exigir várias passadas. Depois que a madeira estiver plana, basta virá-la e passar pela máquina sem o trenó. Com o lado de baixo recém-aplainado, virado para baixo, a desengrossadeira vai desgastar a parte de cima até que ela fique paralela à parte de baixo. E realmente é simples assim.
A única parte de construção nisso é parafusar um pedaço de madeira na parte de trás para servir de batente. Isso serve apenas como suporte extra ao empurrar a tábua na máquina. Deixarei na descrição o link da pistola de cola quente sem fio, que tem sido muito útil para mim. Na maioria dos casos, em projetos maiores, você precisará dimensionar a madeira tanto nas faces quanto nas bordas. Você pode unir várias tábuas para formar um painel maior, como ao fazer um tampo de mesa. Agora, diferente do que eu pensava no início, essas bordas não precisam estar em 90 graus exatos para funcionar. Elas só precisam se alinhar para que a tábua fique plana. Por exemplo, uma borda de 89 graus se encontra com outra de 90 e 1 grau deixando as tábuas planas, pois os ângulos somam 180 graus. Costumo fazer isso em tábuas finas, usando a técnica do livro, aplainando as duas bordas juntas para que um ângulo compense o outro, caso haja erro nos 90 graus. O problema com tábuas largas é que a largura combinada delas supera a de uma plaina manual de junta. Especialistas aplainam cada tábua separadamente, algo além do meu nível, por isso preciso de um gabarito, que pode ser bem simples. Os ingredientes básicos são um pedaço de compensado e alguns grampos, oferecendo opções. A tábua pode correr pela guia ou deslizar no canal da serra de bancada. Alinhe a borda que você quer aplainar com a do compensado. Ao deslizar o compensado pela lâmina da serra de bancada, o corte sairá reto na madeira. Além disso, com a serra de bancada bem ajustada, a borda ficará em esquadro. Aqui está o truque. Alternando para cima e para baixo nas tábuas, você elimina discrepâncias de ângulo, como na técnica do livro. Você escolhe entre usar o canal ou deslizar pela guia. Optei pelo canal por ser mais amigável para iniciantes. Menos margem para erro e mais controle. Vou te mostrar esse método agora. Os seus dispositivos de fixação são a primeira escolha a fazer. Se você não tem uma tupia ou não quer investir no sistema Match Fit como eu fiz, então sugiro prender os grampos diretamente na tábua. Você perde versatilidade, mas é o jeito mais fácil. Os grampos do sistema Match Fit usam ranhuras em cauda de andorinha feitas com tupia, e já mostrei em vários vídeos que esse método é mais barato que o T-Track. Há uma fresa de cauda de andorinha própria para o Match Fit, se quiser investir mais. O link estará na descrição. Quantas ranhuras você vai fazer depende de você. Uma chapa de compensado de 18 mm tem material suficiente para não perder a integridade se você fizer 2 ao longo do comprimento e uma a cada 200 mm, como eu fiz. A última peça do gabarito é o trilho, feito de madeira de lei. Usei sapele, pois tinha algumas tiras sobrando. Eu só corto ela na serra de bancada um pouco mais fina do que a profundidade da ranhura, mas um pouco mais larga, e depois faço o ajuste fino usando uma plaina de bloco. Aplique um pouco de cera no final e ela vai deslizar muito bem, sem folga nenhuma. Se acabar ficando um pouco fina ou encolher um pouquinho, você pode corrigir isso com algumas camadas de fita azul no lugar certo. Guias de metal ou até mesmo de plástico vão funcionar melhor se você tiver grandes variações de temperatura e umidade. E por fim, ao instalar a guia, certifique-se de que a tábua fique com uma pequena saliência sobre a lâmina. Vamos resolver isso em instantes. Como em qualquer trenó com guias, será preciso estender os sulcos da serra de bancada até a mesa de saída. Não aperte muito os parafusos, pois isso pode expandir a guia. Após concluir tudo, passe o trenó pela serra para criar a borda de corte, que servirá de referência para os próximos cortes. Com o gabarito pronto, precisamos limpar algumas áreas. Arredondei algumas bordas afiadas com meu raspador tipo cartão. Vou deixar um link para isso na descrição. Vale ressaltar que a única borda que você não deve arredondar é a borda que passa rente à lâmina da serra de mesa, pois essa é a referência para a sua linha de corte. Se você trocar a lâmina por uma de corte mais fino, deve considerar isso também. Além disso, isso não serve apenas para uma finalidade. Esse gabarito serve para cortes em ângulo, desempenho de bordas, cortes menores fora de esquadro e outros trabalhos. E com apenas alguns ajustes, ele abre um mundo inteiro de outros gabaritos para a serra de bancada. E cada um deles vai aumentar a versatilidade da sua serra de bancada, a precisão e, mais importante ainda, a segurança. Ferramentas elétricas não são as únicas que melhoram com o gabarito.
você pode aprimorar suas ferramentas manuais. Mas não se preocupe, os próximos 2 gabaritos não são apenas para marceneiros que usam ferramentas manuais. Todo marceneiro, em algum momento, precisa de uma plaina manual e de uma serra. Um gabarito pode acelerar seu aprendizado e evitar erros simultaneamente. Vamos começar pelo primeiro. Este é um gabarito de esquadrejamento. Não subestime isso, dizendo para si mesmo que é só para marceneiros profissionais, especialistas em ferramentas manuais. A verdade é que isso é para qualquer um que tenha uma plaina manual. Sua função é esquadrejar a madeira em ambas direções, seja na testa ou, se for curta, no sentido do veio. O uso mais comum é na testa da madeira. Sobre a melhor plaina manual falaremos em breve. Antes, veja como fazer um gabarito de esquadrejamento. Sendo totalmente transparente, este é exatamente o método de Rob Koosman, sem adaptações. Ele é o especialista e deixarei o link do vídeo mais recente dele na descrição, onde constrói um gabarito de esquadrejamento detalhado. Só quero mostrar que até alguém desajeitado como eu consegue, então você também pode. Aqui estão os materiais necessários. Você vai precisar de uma base. Usei compensado de 18 mm e fiz 2, o motivo ficará claro em breve. As minhas têm 60 cm por 30 cm de tamanho. E então, não importa muito qual plaina você usa neste momento, já que todas têm uma altura razoavelmente parecida. Mas certifique-se de que ela caiba de lado na borda da base e não tombe. Corte um compensado de 12 mm para preencher o espaço restante. Quanto mais reta a borda que encosta na plaina, melhor, pois servirá de referência para a plaina deslizar. Se passar a plaina na borda agora, a lâmina pode entalhar o compensado e dificultar o trabalho. Rob faz algo genial. Corta um rebaixo ao longo da borda comprida. Fiz o meu usando metade ou 1/3 da curva da lâmina da serra de bancada e deixei 3 mm de madeira para a plaina deslizar. É inteligente porque a lâmina da plaina não vai até a borda da base. Isso significa que a lâmina pode se mover sem cortar nada até você adicionar a peça a ser esquadrejada. Por segurança, faça o rebaixo devagar, elevando a lâmina da serra de bancada aos poucos e tomando a plaina como referência para o compensado até ficar satisfeito. Agora, vamos colar. Mais um truque genial do Rob. A plaina trava na base se ela ficar curvada para cima, como um sorriso quando vista de lado. Então, para evitar isso, forçamos uma curvatura para baixo. Ou seja, se o gabarito de esquadrejamento estiver no banco, ela deve permanecer assim. Você não quer que ela fique assim em casos extremos. A olho nu, provavelmente parecerá plana. Agora, Rob usa MDF, que costuma ser mais plano que o compensado, então ele precisa forçar uma curvatura para baixo. O nosso compensado, sendo relativamente barato, já tem uma curvatura em uma direção, mas vamos usar o mesmo método de qualquer forma. Primeiro de tudo, pegue a segunda base idêntica de 18 mm que cortamos, marque o meio e depois divida cada uma dessas metades em 3 partes. Usaremos fita adesiva para fazer um molde suavemente curvado. Na linha do meio, coloco 5 camadas de fita crepe, que vão diminuindo conforme se afastam. Se usar fita mais fina, aumente as camadas e ajuste o número. Com 5 camadas no centro, nas linhas seguintes de cada lado, usaremos 3 camadas de fita crepe e nas mais distantes, 1 camada. Isso gera uma elevação sutil. Por fim, coloque tudo na superfície mais plana e prenda firmemente. Depois que isso estiver seco, você pode soltar tudo e a leve curvatura vai permanecer. E agora podemos fazer as peças finais. O batente de aplainamento pode ser feito com qualquer madeira de lei, desde que seja mais dura que o pinho e tenha a borda frontal plana e em esquadro com a base. Tive paciência com um plaina manual, retirando camadas aos poucos e testando com um esquadro confiável. Antes de fixar o batente de aplainamento, vamos discutir qual plaina é melhor para esse gabarito. Na verdade, qualquer uma dessas plainas manuais funciona bem. Embora uma plaina número 4 ou menor possa ser um pouco mais difícil de usar por causa do comprimento reduzido da base, já que é essa parte que usamos como referência para esquadrejar a madeira. Pessoalmente, em termos de comprimento, eu sugeriria uma número 5 como perfeita. Infelizmente, a minha não atende ao segundo critério, que é absolutamente vital. Como a plaina está sendo usada de lado, na prancha de esquadrejamento, o lado precisa estar em esquadro com a base para que funcione.
Minha plena Stanley Sweetheart está em esquadro, mas é mais difícil segurá-la na prancha de esquadrejamento, pois o suporte do ferro não fica vertical como em uma plena comum. Então, por esses motivos, eu uso minha Stanley número 7, toda surrada e soldada de volta, pois apesar de todos os seus defeitos, ela funciona perfeitamente. Mas na verdade, se tudo o que você tem é uma plana número 4, ainda assim dá para fazer funcionar. Você pode ver aqui que prendi minha plana mais longa na borda da camada de compensado de 12 milímetros. Assim, posso usar os 90 graus em relação ao batente de aplainamento, tendo como referência o rebaixo de 3 milímetros e não a borda superior do compensado. Use a parte superior do compensado de 12 milímetros como referência, funciona perfeitamente. Eu só percebi que o meu ficou um pouco menos preciso, talvez 1 milímetro ao longo da largura do batente de aplainamento, o que está tudo bem. Cuidado para não deixar a madeira escorregar ao colar e mantenha cerca de 1 milímetro entre o ferro e a borda do batente de aplainamento. Quando você estiver satisfeito que está em esquadro e já fixou um pouco, pode prender com parafusos pela parte de trás. Fiz um rebaixo nos meus para evitar arranhões. Este é seu gabarito de esquadrejamento e o resto é com você. Se você quiser, pode simplesmente prender isso diretamente na sua bancada ou assistir à construção do próximo gabarito e decidir usar os furos para grampos. Mas, para mim, vou apenas fixar outro pedaço de madeira na base, assim ele encosta direitinho na minha bancada. E por fim, é só testar e praticar. Há várias técnicas que as pessoas usam com esses. E é aqui que eu saio completamente da conversa e digo isso. Eu recomendo a forma como Robbie Cosman usa o Dell e recomendo isso. Seu próximo passo, se você é novo nisso, é dar uma olhada em como ele faz. Mas antes precisamos fazer o próximo gabarito, pois é útil. Vamos chamar o próximo gabarito de batente de bancada com um diferencial. Para esse, basta pegar aquele pedaço de compensado que cortamos antes, pois ele vai ser a base. Pegue outro pedaço de madeira dura, um pouco mais estreito que a tábua, com cerca de 1,5 polegadas a menos de cada lado. Não precisa ser exato, ele servirá como guia de serra. Agora, se você quiser que isso seja um gabarito simples, que só te ajuda a cortar em esquadro, tudo o que você precisa fazer é fixar essa madeira dura na base, e praticamente já está pronto. Ao contrário de outros ganchos de bancada, não fixaremos o batente no topo. Quero que o meu seja mais fácil de usar, então vou fazer alguns cortes na madeira dura. Primeiro, corto cerca de 1 polegada de uma borda para criar uma frente reta para o batente. Depois, 2 cortes de 45 graus, que são paralelos, e perceba aqui que estou cometendo um erro crucial. Vou consertar depois, mas para evitar o problema, escolha uma madeira dura um pouco mais grossa que as outras que serão cortadas no gabarito. O meu aqui tem apenas cerca de 1 polegada de espessura, 2 polegadas teriam sido melhores. Para cortar os ângulos de 45 graus, usei meu guia de esquadria, mas você também pode prender no gabarito de junção ou usar serra de esquadria, serrote ou o método mais seguro para você. Ao notar que meu batente estava fino, cortei a parte de cima para usar depois e engrossar. Você vai ver, é meio improvisado. Para colar tudo, começo fixando a frente reta para servir de referência plana às demais peças. Tudo é colado com cola instantânea para fixar e depois cola de madeira para resistência. As peças anguladas são coladas com um espaço de uma lâmina de serra entre elas e parafusadas por trás com parafusos escareados. Pré-furos em madeira dura evitam rachaduras. Agora você entende por que posicionei a tira no meio, não no topo. Na minha marcenaria, uso tanto serras ocidentais que cortam ao empurrar, quanto serras japonesas que cortam ao puxar. Cada serra pede que a madeira fique em posição diferente, e este gabarito resolve ambas. Veja minha solução rápida para o problema de espessura. Assim como na gabarito de esquadrejar, o último passo é manter o gabarito firme durante o uso. Se for usar só um tipo de serrote e não pretende inverter a tábua, basta fixar um bloco na parte inferior do gabarito. Quero versatilidade e testar o uso dos furos para batentes aqui. Infelizmente, os furos da minha bancada não estão perfeitamente espaçados, então preciso adicionar um pouco mais de flexibilidade. Se sua bancada é furada por máquina, como o CNC, talvez não precise fazer isso e pode usar 2 batentes presos embaixo do gabarito.
Mas a minha solução é simples, um batente fixo e um batente deslizante. Fica um pouco instável, mas é firme para esse gabarito. O batente deslizante é simples de fazer, basta nivelar o topo em 2 lados e alargar nos outros 2. Esse aqui foi feito quando eu fiz um batente para aplainar no último vídeo, então se você quiser mais detalhes, é lá que você vai encontrar. E por favor, não ache que está estragando o gabarito ao fazer um sulco onde as serras terminam. Isso é totalmente normal e esperado, e você fará muitos desses na carreira de marcenaria. Mas algo nisso me incomoda, e por um momento não consegui identificar o motivo. Veja, percebi que, ao usar uma serra de empurrar, ela ficaria à direita. Com uma serra japonesa de puxar, seria preciso virar o gabarito. Por isso, fiz para que ele pudesse ser girado. Mas nós já estabelecemos que uma serra japonesa de puxar também pode ser usada desse lado. E com os ângulos, se você virar tudo como eu planejei, bem, não faz diferença. É exatamente igual dos 2 lados. Alguns podem dizer que você não cumpriu o planejado. Mas eu vou dizer que não só fizemos um gancho de bancada, que funciona com serras de empurrar e puxar, como também deixamos o outro lado como reserva. Então, se um lado se desgastar, é só virar e usar o outro lado. Isso é o dobro de eficiência de qualquer forma. Acho que posso dizer isso. Mas tem mais. Agora fica comigo porque eu quero fazer o que sempre faço e superdimensionar isso um pouco mais como um teste. Tecnicamente isso está feito. Quero tentar algo. Minha ideia principal combate a maior fraqueza desse gabarito para marceneiros iniciantes como eu. Sempre tive dificuldade em manter um corte a 90 graus com apenas um ponto de contato. Vamos criar uma peça de apoio para 2 pontos de contato, como nas antigas caixas de meia esquadria. Quero flexibilidade para diferentes larguras de tábua, por isso usarei vários furos para cavilhas e o gabarito Timu para cavilhas, que estou testando pela primeira vez. Com 4 pontos de fixação, acredito ser suficiente. Tenho que dizer que essa pequena adaptação realmente funcionou de forma brilhante. Adicionei 2 peças em ângulo reto atrás, porque com cavilhas menores e madeira dura mais fina, ela balança um pouco quando você se apoia. Mas para mim, isso eliminou a maior fraqueza para um iniciante usando um gancho de bancada. Ter 2 pontos de contato em vez de um torna isso bem mais preciso e fácil de usar. E lembre-se, não é necessário que fique igual ou tenha o mesmo formato ou tamanho. Faça nas dimensões que preferir. Tive outra ideia, mas ainda não testei por um bom motivo. Em vez de furos para cavilhas, que tal embutir 2 trilhos em T? Assim, você pode ajustar a barra de apoio para cima e para baixo e realmente prender a peça em que está trabalhando com ela. Vale a pena considerar, principalmente se for usar com frequência. Não farei nesta construção, mas se não ficar perfeito, talvez mostre em vídeo futuro. Esses são seus 5 gabaritos, 2 para ferramentas manuais e 3 para elétricas. Corrigindo o que disse antes, esses são os 5 que todos precisam. Eu confesso que, praticamente na mesma frase, eu disse que nem todo mundo vai ter uma desengrossadeira. Peço desculpas por isso, mas isso leva a um experimento interessante. Dê uma olhada nos comentários. Qualquer um que disser que esses não são os 5 para todo mundo por causa desse motivo, bem, você sabe que essa pessoa não assistiu até aqui. Para cada um de vocês que assistiu até aqui, muito obrigado. Eu realmente espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha tido algo útil nele. Se ainda não fez, curta e inscreva-se. Se gosta desse tipo de marcenaria, este vídeo é para você. Se já viu, confira este aqui. Qualquer um que você escolher, muito obrigado. Te vejo por lá.